Olá, queridos ouvintes do Luvicast, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje eu recebo aqui a Lorean e a Amanda, todas que trabalham aqui na Clínica Louvier, e vamos falar sobre o boom dessas canetas emagrecedoras, uma discussão plural e sem tabus. Eu sou Lorean, trabalho com endocrinologia e metabologia aqui na Clínica Louvier e vamos hoje colocar em debate um assunto que está muito em alta, que é o uso das canetas ditas emagrecedoras, mas que temos que tomar alguns cuidados. Olá, eu sou Amanda, nutricionista aqui da Louvier. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão tão relevante e vamos começar pelo começo, né? Tornou-se um fenômeno, é um boom, está na boca de todo mundo, mas o que são essas canetas, doutora Lorean? As canetas são análogos de hormônios que nós produzimos e esses análogos eles atuam de uma forma que tem uma alteração na molécula que faz esse hormônio durar mais tempo. Dessa forma, gera mais saciedade, também atua na parte do sistema de recompensa. Então, aquele paciente que busca, às vezes, o alimento como uma forma de afago, às vezes tem um craving por algum tipo de alimento, como por exemplo doce, alguns pacientes com salgado também, que o doce é uma coisa que às vezes a gente pega muito, né, principalmente a mulher com as variações hormonais. E então ele atua tanto nessa parte do sistema de saciedade, redução do esvaziamento gástrico, e dessa forma ajudando, né, a gente a reduzir o apetite, mas também controlando os impulsos. E por que você acha que teve esse boom tão grande na indústria wellness? Talvez pelo imediatismo? A indústria wellness é uma coisa que está crescendo muito no mundo, né? A gente tem visto cada vez mais investimentos nessa área, né? E o que as pessoas hoje em dia querem é um resultado rápido do corpo, né? Atingir uma magreza mais rápido, é, pegar resultados imediatos, né? E às vezes sem uma indicação adequada, né? Na Às pla... vezes sem acompanhamento. Interessante essa discussão que na plástica eu sempre reparei isso. E quando eu fiz a minha pós em medicina integrativa, eu fiz essa associação, porque às vezes as pessoas queriam ser emagrecidas e não queriam emagrecer. Então lá atrás eu sempre falava muito sobre isso. Ah, a pessoa quer ser emagrecida e não quer emagrecer. Aí surgem essas canetas que de Exatamente. fato trazem muito essa capacidade de, mesmo sem fazer nada, você vai emagrecer. E qual é a Exatamente. sua opinião, Amanda, do ponto de vista nutricional, sobre o boom dessas canetas? Não estou falando mal das canetas, acho que elas vieram para ficar, mas a importância da gente mensurar, né, os desafios, o acompanhamento. Então, fala um pouquinho dessa visão da nutricionista. Do ponto de vista nutricional, a gente consegue perceber que o maior desafio é que as pessoas elas querem não comer, né? E isso acaba implicando, né, em vários problemas, deficiências nutricionais, porque o que acontece? A pessoa acaba não se alimentando ou se alimentando de um alimento completamente é, Pouco pouco nutritivo. nutritivo. E o fato de a pessoa não precisar fazer uma dieta para que ela tenha resultado ainda assim, porque né, acontece, a pessoa tem um déficit calórico muito grande porque ela deixa de comer, então o fato dela conseguir emagrecer, né, isso deixa as pessoas bem interessadas, né, no uso das canetas assim, principalmente sem acompanhamento. E como vocês mesmos disseram, essa coisa do querer resultados rápidos faz com que isso tenha crescido muito. E as redes sociais amplificaram muito isso, né? As pessoas elas querem usar uma medicação com a finalidade do emagrecimento, ter o resultado, mas elas não querem mudar os hábitos para isso. Exato. Então, muitas vezes a gente vê esses pacientes que, agora há pouco, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Eles querem continuar comendo um fast food, né? Mas eles não vão conseguir comer, talvez, por exemplo, um lanche inteiro que eles pediriam antes. Sim. Mas vão comer ali a metade, de alguma forma, eles vão fazer um déficit calórico do que eles estavam acostumados a fazer e vão ter uma perda de peso. Talvez eles não vão ter a perda de peso, ter o aproveitamento máximo ali da medicação Sim. se tivesse uma mudança dos hábitos, né? Mas vão conseguir atingir algum resultado. Interessante você falar sobre isso, dessa indústria de fast food, que hoje eu li justamente uma matéria que até as empresas estão se adaptando às canetas emagrecedoras. E eu li que o McDonald's está lançando
lanches e outros tipos de promoções dentro da rede deles para especificamente para esse público que faz uso dessas canetas Focando em inibidores de alimentos NP1. mais proteicos, com mais fibras, né? Não só o McDonald's, né? Mas a gente tem visto outras áreas dessa. Sim, até a água proteica nós temos hoje no mercado, né? Muitas pessoas buscam, né, a gente falou, soluções milagrosas, resultados que vêm rápido. Então, nesse boom é importante a gente falar sobre perigos e desafios. Sim. Amanda, quais são os desafios do ponto de vista nutricional, para a nutrição? Os principais desafios que nós temos visto hoje é em relação mesmo a essa pouca ingestão alimentar e alimentos que sejam pouco nutricional, né? Digamos assim. E isso faz com que as pessoas tenham mesmo a aversão à comida, né? Ela deixa de se alimentar e aí não quer alguns alimentos. Isso atrapalha muito. Existem muitos, né? Acabam tendo muitos colaterais porque escolhem alimentos ruins, gordurosos, com muitos ultraprocessados, açúcar. Então, isso acaba sendo um desafio muito grande dentro de todo o processo. As pessoas comem menos, mas não necessariamente comem Exato, melhor. elas não se nutrem, elas só estão se alimentando. Porque às vezes essas pessoas também elas já vêm de uma mentalidade antiga. Assim, são pessoas que sempre brigaram com a balança, já tem aquele terrorismo alimentar, então já vem com aquela ideia de que precisam ficar sem comer para emagrecer. Sim. E o efeito da medicação não é só o efeito da saciedade ou o efeito do retardo do esvaziamento gástrico, mas também o efeito metabólico, né? Hormonal, tem o efeito de redução de grelina, que é um hormônio orexígeno, aumento de hormônios que são mais anorexígenos, então com isso influencia também a perda de peso. E explica para o nosso ouvinte o que são esses hormônios. Assim, a obesidade ou sobrepeso, né, é multifatorial. Não existe um motivo só para pessoas ser obesa, né? Muitas vezes a gente associa isso só ao aumento de ingesta calórica, né? Que o paciente tem muito estigma de olhar para a pessoa que está acima do peso e falar, olha, essa pessoa está acima do peso porque ela come muito. E nem sempre é só isso. Tem questão genética, tem questão hormonal, tem as questões que às vezes a gente não consegue nem visualizar por exames, né? Essas questões de receptores, né? E a medicação, as novas medicações, elas vieram com esse objetivo. Se a gente olhar, antigamente ainda existem, né? Algumas medicações que são anorexígenas. Antigamente usava muito anfepramona, ofemproporex, com o objetivo da pessoa não ter apetite. Ela emagreceria porque realmente iria Corta ficar... o apetite. E por que essas medicações hoje em dia que também tiram o apetite, elas foram superiores na perda de peso? Por causa do efeito metabólico também, né? Então, são medicações que são ótimas, vieram com benefícios nessa parte de saciedade, de silenciar vozes, né? Que muitas vezes as pessoas com obesidade, sobrepeso, elas têm aquelas vozes do pensar na comida, às vezes está no meio de uma quarta-feira já pensando no final de semana o que vai comer, né? Então a gente vê que essas medicações elas têm uma atuação nesse sistema de recompensa também, não tem só uma ação hipotalâmica, né, que é o centro da fome, de regulação, mas também de uma regulação desses hormônios dopaminérgicos, serotoninérgicos e de alguma forma auxiliando no emagrecimento também, né? E aí é muito importante sempre falar para o paciente que o objetivo dele, usando os medicamentos, não é só ele não comer. Ele, na verdade, precisa comer, mas se nutrir de uma forma adequada. E Amanda, aí que entra a importância também da nutrição, né? Sim. Em orientar o que comer, em fracionar esses alimentos. Como é que você orienta o seu paciente na prática? Na prática, o ideal seria fracionar melhor as refeições, evitar esses alimentos ultraprocessados, gordurosos, açúcares, se atentar na importância principalmente da ingestão da proteína, que é algo muito importante, frutas, legumes, verduras, porque os micronutrientes também acabam, né, reduzindo, né, durante o uso dessas medicações. Então, as principais orientações, geralmente, nutricionais são essas.
essa parte nutricional, ela é muito importante, porque a gente vê que alguns tipos de alimento, eles pioram os efeitos colaterais da medicação, né? Então, alimentos ricos em gorduras saturadas, em carboidratos simples, geralmente vão piorar os sintomas das náuseas, dos vômitos, da constipação. Então, realmente, não é só pegar uma medicação e tomar por conta própria, fazer doses por conta própria, é ter realmente um acompanhamento para ter uma resposta eficaz, duradoura, né? E a importância do acompanhamento médico também é para justamente minimizar esses efeitos colaterais, desafios, né? Essas deficiências nutricionais que acabam sendo geradas, porque a gente quer um paciente magro por saúde, mas não um paciente desnutrido. Sim. Uma matéria que eu li hoje também é falando do impacto disso, de como essas canetas vieram para ficar, que já está mudando a mentalidade do SUS. Então, que até no SUS, essas canetas, né, de estímulo ao emagrecimento, esses inibidores de GLP-1, estão saindo das clínicas privadas e chegando no SUS. Porque a gente sabe que obesidade, diabetes são problemas de saúde pública. Então, se você consegue tratar esse tipo de transtorno, você está tratando o paciente, pedindo que ele fique obeso, hipertenso, às vezes pelo excesso de peso, diabético, né, remodelamento cardíaco. Então, é toda uma cascata. Mas sim, a importância de você fazer isso com acompanhamento médico. A gente sabe hoje em dia que essas canetas, né, tiveram estudos, né, de segmento, né, dos benefícios da medicação, e hoje em dia elas são tratamento, por exemplo, a semaglutida, é tratamento para esteatose hepática, mostrou redução até às vezes de um estágio da fibrose hepática. A parte de doença cardiovascular, proteção cardiovascular, então um paciente que já tem uma coronariopatia prévia, às vezes já teve um infarto, tudo mais, mostrou uma proteção maior nesse paciente. Um paciente que está evoluindo com uma nefropatia, uma doença renal, ele também tem uma tendência a ter uma preservação melhor dessa função dos rins. Então, é uma medicação que ela não é só para uma coisa, ela tem um efeito, né, sistêmico importante e aí reduziria, obviamente, o impacto no SUS, né, que hoje em dia a gente tem os pacientes, né, eu trabalho no SUS e a gente vê os pacientes, eu falo às vezes que o paciente ele tem um combo de doença, né, ele é obeso, hipertenso, diabético, já tem uma doença renal, às vezes a gente vê um paciente de 40 anos que já infartou, que está com estágio de doença renal ali inicial, às vezes até mais avançado por conta de uma diabetes. Então, assim, isso vai sobrecarregando o sistema de Sim. saúde, né? Com certeza. O que eu acho preocupante também, e aí eu vou, né, pensando fora da caixa, quero jogar essa bola aqui com vocês, o valor das medicações. Será que aquelas medicações que são mais baratas realmente estão fazendo efeito? Aquelas que vêm do Paraguai, do mercado negro, como que essas medicações estão sendo transportadas para cá? Acompanhei uma notícia essa semana também, onde estavam atravessando essa medicação do Paraguai para o Brasil dentro do cano de descarga de motocicletas. Então, qual é a chance dessa medicação fazer efeito da mesma que você pede e solicita do laboratório diretamente? Então, aqui a gente quer deixar um alerta para ter cuidado onde você está adquirindo suas medicações. Então, o paciente às vezes chega e fala assim: estou tomando Mounjaro, mas não está fazendo efeito nenhum. Não Por tem que resultado. será? Por quê, né? Ou às vezes tá tendo muito efeito colateral e acha que é o normal do Sim. remédio, né? Tomou e tá com muito enjoo, tá vomitando muito. Ou é porque não teve uma orientação adequada nutricional e tudo mais, tá usando doses por conta própria. Sim. Mas muitas vezes se questionar também, será que aquilo que ele está aplicando é realmente aquilo que está descrito no frasco do remédio? Será que hoje em dia virou uma forma das pessoas ganharem dinheiro, né? E as pessoas estão contrabandeando, mas também falsificando as medicações para, né, ganhar dinheiro em cima do outro que quer a todo custo, às vezes, né, atingir um corpo mais magro. Às vezes são pessoas até que nem têm indicação para usar a medicação, né? E também estão em busca disso para ter ali um resultado Mais rápido. mais né? rápido. Acho que daí vem a importância, né, da gente usar a medicina de forma baseada em ciência, com consciência, com responsabilidade, nem tudo se tornar venda, né? A mercantilização em excesso acaba gerando esses ruídos e essas peculiaridades que a gente tem que estar sempre alerta.
Você falando, né, que qual é a diferença para você na sua prática de um paciente pós-bariátrica e de um paciente que está fazendo uso da medicação do ponto de vista nutricional? O que que você orienta a ingesta proteica desses pacientes? O que que muda e os efeitos colaterais a partir disso? Num ponto de vista nutricional em relação ao bariátrico e a quem está fazendo uso da caneta, nós temos algumas diferenças, mas eu consigo perceber uma redução maior no apetite em quem está utilizando a caneta. É, a doutora Lorian acabou me lembrando de algo que acontece, né, realmente na cirurgia bariátrica. A gente tem uma perda, né, uma redução de absorção de alguns nutrientes, e é diferente do uso da caneta, que a gente ainda consegue fazer um manejo ali alimentar e conseguir que o paciente sim absorva. Então a gente tem essas diferenças, mas em relação ao apetite, dependendo do nível, do tempo da cirurgia bariátrica, a gente consegue ainda com a caneta ter uma redução maior e talvez até um emagrecimento mais rápido. E deixa eu falar com vocês sobre uma coisa, o reverso da medalha. Emagrecimento maciço e seus desafios, porque emagrecer de forma muito acelerada, qual é o impacto disso que vocês veem aí na rotina de vocês, dos pacientes? Principalmente na minha prática clínica, a perda de massa muscular, né? E aí com isso a flacidez, que é algo que você provavelmente vê muito, porque perdendo massa muscular, a gente perde tônus muscular, a gente perde a firmeza da pele. Então a falta da proteína, né? Isso acaba ocasionando muito essa flacidez. A gente tem, né? Com certeza você já viu e vê isso, que a gente tem o rosto a gente tinha do Ozempic, agora a gente tem também o rosto do Monjaro, o bumbum do Monjaro, então... É uma ptose glútea violenta. Perde aquele tecido de gordura, né, que dá sustentação. Sustentação à pele. É exatamente o que a gente fala muito, que o ideal é você perder peso, indo perdendo peso, Gradativo. repondo e de forma gradativa, e repondo colágeno e ganhando massa. Porque que acontece? Existe ali, logo abaixo da pele, uma camada de gordura, que é uma gordura que a gente não deveria perder, que é uma gordura estrutural. E justamente o uso dessas canetas, a gente perde toda, então a pele, ela fica, a gente chama, é tipo uma pele bem elástica, é uma Mas pele eu acho que chiclete. isso é o terrorismo que a gente tá tendo, né? O terrorismo nutricional, o mundo que a gente vive de internet, de se comparar, de querer atingir aquele corpo de forma mais imediata. E é isso, a pessoa faz a medicação e ela acha que o objetivo que ela vai chegar emagrecer rápido. é emagrecer E rápido, não com não qualidade. comendo, sem qualidade. As Exato. pessoas hoje em dia querem um imediatismo da resposta de uma medicação, de um hormônio, mas elas não querem ter aquela resposta gradativa, saudável, acompanhada. Ela quer uma resposta rápida. E às Exato. vezes ela vai ter os efeitos colaterais daquele E emagrecimento muita rápido. gente não quer ter o trabalho também de fazer uma dieta, porque é trabalhoso, você precisa se organizar, sua rotina organizada, seus alimentos organizados, então é uma certa preguiça, talvez. E aí também é aquela questão do mundo acelerado onde a gente vive, Exato. né? Muitas funções, muita coisa, como se programar e se encaixar, exige muita disciplina. Exige. E historicamente, falando, o nosso cérebro, ele sempre quer o caminho mais rápido, né? Com certeza. A gente tende a querer estar na zona de conforto, o que eu posso fazer que seja mais confortável. Acredito que a viralização dessas canetas, o boom, elas realmente têm seus efeitos, mas acho que trazer essa consciência de que sim, são boas, vieram para ficar, mas como fazer com que elas tragam mais benefícios do que desafios. E a gente tem que ter a noção, né, que, por exemplo, a obesidade, geralmente o tratamento é crônico. A obesidade, ela é incluída como uma doença crônica, assim como uma hipertensão, uma diabetes. Às vezes o paciente, ele chega pra gente no consultório e fala assim, mas você acha que eu vou precisar do remédio por quanto tempo? Geralmente eu falo assim, não sei. O remédio é enquanto o paciente está tendo benefício. A manutenção do peso é mais importante do que, né, perder, é você conseguir manter o peso que você perdeu. A gente viu no estudo pós o SURMOUNT 4 que teve do tirzepatida, do Monjaro, foi que os pacientes fizeram um segmento depois do braço desse estudo. Os pacientes, parte deles ficaram usando o placebo e parte seguiram com o tirzepatida. A parte que seguiu com o placebo, eles voltaram a ter um reganho de peso de em torno de 14%, mais ou menos, dentro de um ano. Então, assim, a gente sabe que o parar a medicação, se é um paciente que tem uma doença crônica, provavelmente ele vai perder os benefícios
que ele tinha enquanto ele estava usando. E os pacientes que seguiram com a medicação, eles conseguiram manter e alguns ainda seguiram perdendo. Você não continua perdendo da mesma forma que você perde nos 3 primeiros, 6 primeiros meses, mas ainda foram perdendo de uma forma gradativa, né? E conseguiram ainda manter os benefícios da medicação, cardiometabólica, né? Hepática e por aí vai, né? Do controle glicêmico. E o que é importante nesse momento também, nesse processo, é a mudança de mentalidade, a mudança de hábitos, porque é isso que mantém o emagrecido, porque não adianta você fazer todo o processo e depois você voltar para todos os seus hábitos destrutivos, né? Podemos dizer assim. Seria um processo integrativo, né? Exato. A importância de você ter o acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, a parte do educador físico, para você fazer a parte de atividade, para ganhar massa magra e ter menos esses efeitos. E o que mexe na parte mental dos pacientes? Então, na parte mental, né, a gente percebeu, né, que os pacientes, muitos, eles referem até uma melhora da ansiedade, porque muitos têm a questão da ansiedade relacionada à comida. Sim. Então, a gente vê que alguns pacientes, quando estão usando, eles falam que eles estão mais calmos, dormindo melhor, porque também melhora o sono. O Monjaro, né, teve a questão do estudo, né, para apneia do sono. Então, assim, um paciente que dorme melhor, tem um melhor descanso. No outro dia, geralmente, ele vai estar mais disposto, ele vai conseguir fazer uma atividade física, ele vai ter menos estímulos de alguns hormônios, por exemplo, cortisol. Vai ter, às vezes, uma procura menor de comida no dia seguinte, porque ele teve uma qualidade de sono boa. Então, assim, existem Diminui o fator de estresse, né? Ter fator de dormido estresse, bem, então controla o cortisol e você acaba tendo uma qualidade de vida um pouco e melhor. tem esse silenciamento das vozes, né? Que a gente tem tipos de alimentações, né? Tem pacientes que eles procuram a comida porque eles são desorganizados, e às vezes passam um dia sem comer e quando comem procuram a primeira coisa que vem na frente, aí às vezes é um fast food no meio do Sim. caminho do trabalho For para mais casa, fácil. o que for mais fácil. Tem aquele perfil dopaminérgico, que é o que eu citei anteriormente, que é aquele paciente que está, às vezes, no meio da semana já pensando o que ele vai comer no final de semana. Tem o perfil serotoninérgico, aquele que vai procurar a comida como uma forma de abraço, carinho, aconchego, né? Teve um dia muito estressante, ele acha que é um merecimento dele, ele comer tal coisa. Então a gente vê que as medicações elas silenciam essas vozes, que às vezes é o que atrapalha também o paciente conseguir seguir. Então é uma medicação que eu acho que veio para ficar, ela é muito importante, mas ela tem que ser feita de uma forma estratégica, com mudança de hábitos, com acompanhamento. Não pode ser feito assim de uma forma adoidada, igual tem sido feito, né? Ô, Amanda, e fala pra gente o que você recomenda para os pacientes, por exemplo, que estão com muita queda de cabelo? Que é uma queixa bem comum, Que é uma né? queixa recorrente, com certeza. Queda de cabelo é um dos que eu mais vejo no consultório. Hoje, o cabelo é uma principal. Uma marca feminina, né? Assim, a gente fica incomodado quando a gente começa a perder Não, cabelo, com né? certeza. O cabelo ele é feito de proteína. Então, quando você deixa de ingerir uma quantidade ideal de proteína no seu organismo, essa pouca proteína que você consome, ela vai para os vitais do seu corpo. Então, o cabelo é o primeiro a sentir essa redução. Então, o que eu acabo indicando, o consumo ideal de proteína, Mas, desculpa interromper, mas você acha que a questão dos micronutrientes sim, muito também. importante. Vitamina C, antioxidantes, biotina. Porque às vezes a restrição é tão grande, e esses Exato. micronutrientes eles ficam Ficam de fora, em acabam ficando déficit, de né? fora. Exatamente. Eu tento, ou eu tento ao máximo estimular o consumo de alimentos ricos nesses micronutrientes, como biotina, ferro, zinco, mas também, caso necessário, uma boa suplementação, porque, né? Porque às vezes o paciente realmente ele não consegue Não ingerir o consegue. que é necessário para Exato. repor isso aí, né? E às vezes a gente precisa entrar com uma suplementação. Com certeza. Tudo que falamos aqui nos leva a um ponto essencial, a importância
do acompanhamento. Não é só uma caneta para você injetar, é uma medicação que isso gera uma série de repercussões no seu organismo, no seu eixo metabólico, uma resposta neural lá para o seu hipotálamo, regulação de apetite, regulação de humor, mexe com hálito, mexe com cabelo, mexe com a pele. Então, a importância desse acompanhamento. E aí, qual é o diferencial? E aí eu vou apresentar o nosso programa, que é o Metabolic Reset, que vocês veem dessas abordagens integradas no manejo desse paciente. No Metabolic Reset, a nossa proposta, né, a proposta nutricional é visar, ter uma visão 360 do paciente, não só entregar um plano alimentar, uma dieta e olha, toma isso que você precisa fazer, mas é enxergar todas as deficiências, toda a sua rotina, seus hábitos e auxiliar, né, ajudar, entrar ali quase que na mente da pessoa e entendendo ela com empatia, mas colocando também um juízo, um certo juízo na mente. É um acompanhamento, tipo, vamos juntos, vamos né? juntos, vou aqui pegar no seu bracinho e vou te Eu vou levar. dar uma alfinetada. E na sua visão, Lore? Eu joguei essa bola pra Eu ela. vou ali. dar uma alfinetada, assim, porque o que a gente vê muito, e aí, né, fora, né, não vou falar de um trabalho específico, mas a gente vê muitas clínicas falando sobre protocolos. E aí, quando fala de protocolo, parece uma receita de bolo, que o que serve pra você, serve pra você e Sim. serve pra mim. E aí parece que é tudo igual. Você vai precisar disso, 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 e você também, é a mesma coisa. Então, assim, o nosso intuito é olhar o paciente realmente como, né, um 360 e ver as individualidades de cada um. Cada um é de um jeito, responde de um jeito à medicação, às terapias que são fornecidas, então a gente tem que ter esse olhar diferencial. Cada um tem uma rotina Que é um programa de trabalho individualizado, mas que Exatamente. não é um protocolo geral que a gente bota para todo mundo. Exatamente. Tem paciente que vai precisar de hormônio, tem paciente que não, tem paciente que vai precisar de aumento, uma progressão de dose, tem paciente que não, tem paciente que o tempo de manutenção é outros de manutenção. E eu acho que é esse olhar detalhado, com compromisso, com individualidade, é o que a gente quer por aqui. Exatamente. É isso que a gente faz. espera. É isso. E mais importante, eu acho que é o que a gente falou também, né? Que esse tipo de terapia não é uma terapia imediata para você fazer 2 meses, 3 meses. Então, o nosso objetivo é acompanhar o paciente para ele não ter o reganho. O que é mais importante do que perder o peso é manter o peso que perdeu, que é mais difícil e que isso vem cada vez sendo mais discutido. Para nossos ouvintes, então a resposta, a mensagem que a gente quer deixar aqui é que as canetas vieram sim, vieram para ficar, elas são importantes e eu acredito que elas só vão ser aprimoradas, mas elas não são a única resposta. Até mais!